Irmãos, iremos neste momento passar para a mensagem. Eu peço que cada um dos irmãos permaneçam com esta mesma reverência, para juntos assim meditar nesses ensinos, dessa mensagem que vai nos falar sobre a doutrina, sobre a disciplina de nossa igreja, as quais a mesma ela santifica a nossa alma e nos leva para Deus o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. E acabamos de ouvir este hino, irmãos, falando da liberdade que nós temos com o reino celestial, falando que nós temos esta total liberdade, e que ao contrário do pensamento de muitos que vivem nesta humanidade, quer viver com toda a liberdade, já vivendo na chamada libertinagem, acha que está vivendo a plenitude de sua vida, porém vive em um engano, porém vive dominado por falsas doutrinas que hoje o mundo está impondo para a humanidade. E muitos, através desta imposição do mundo, a têm seguido como algo correto, como algo benéfico para a sua vida. Só que hoje nós temos a liberdade diante de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio para podermos fazer o que queremos. Só que dentro desta liberdade que nós temos, tem a doutrina que rege um povo aqui nesta terra. Essa liberdade que nós temos, ela é debaixo de uma doutrina instituída por Deus. Doutrina esta no passado, pregada pelos patriarcas, pelos profetas do passado, pregada por Jesus, nosso Senhor, que é a base da vivência de um povo aqui nesta terra. E esta liberdade que nós temos, irmãos, é de dizer não para as coisas do mundo, é de reconhecer que aquilo que o mundo está pregando é falso, é uma falsa liberdade, é algo que muitas das vezes olhamos e falamos, esta pessoa é tão feliz, é tão animada, quantas das vezes de ver estas festas mudando, o povo ali pulando de alegria e de felicidade, mas por trás daquela felicidade, muitas das vezes há o vício, vício na bebida, vício nos fumos, ou até mesmo vício nas drogas. Algo que é um círculo sem fim para aqueles terem a sua liberdade, para terem a sua felicidade. Porque acaba aquele momento, aquele momento de felicidade extrema, de alegria extrema, aqueles voltam à sua casa, aos seus lares. O que vem depois disso? Uma profunda tristeza, um vazio no seu coração, faltando algo. E para eles buscarem, terem novamente essa felicidade, o que fazem? Volta a viver novamente o mesmo ciclo. Ou seja, é uma falsa liberdade, porque vive aprisionado no mundo de ilusão. Hoje nós somos livres, irmãos. Nós podemos dizer não para todas as coisas do mundo. Hoje nós temos a liberdade de poder escolher aquilo que queremos. Mas através da doutrina nós sabemos o que é bom, o que é benéfico para a nossa vida. Através dos ensinos do reino dos céus, nós sabemos discernir aquilo que é bom, aquilo que é errado, aquilo que é ruim para a nossa vida. Quantos têm dito, mas eu não sou livre seguindo a doutrina, eu não sou livre seguindo a disciplina. É livre, Deus te deu livre-arbítrio, e através dessa liberdade que Deus nos dá, Ele nos dá o direito da escolha. Quem é aprisionado é aquele que está no mundo de ilusão, está preso em um vício, está preso em uma ilusão tão grande que não consegue sair daquilo. Hoje nós podemos dizer, não, obrigado para uma bebida, não, obrigado para uma droga, eu não quero. É uma decisão, é livre para poder escolher. Aquele que é viciado não tem essa liberdade de dizer não. Aquele que é aprisionado pelo pecado, pelo mundanismo, não tem a liberdade de dizer não. Porque ele está preso por esta falsa liberdade. Quer ter essa liberdade diante dos céus? Seja obediente à doutrina, a esses ensinos tão nobres que Deus deixa a cada um de nós. Hoje nós somos livres do pecado, do mundanismo, e estamos livres das trevas, porque nós somos preparados para ir rumo ao reino celestial. Essa é a nossa liberdade. Nós temos esta liberdade de dizer não para as coisas, porque nós temos esse discernimento
da doutrina vinda de Jesus. Infelizmente, há muitos que têm deixado de lado esta prática da doutrina, têm deixado de lado a prática deste ensino, e quer viver a maneira que o mundo vem ditando. Está em busca de uma falsa liberdade e de uma falsa felicidade. E é isso que a nossa mensagem vai nos trazer. Em primeira parte, falando da doutrina, a qual nós iremos refletir, e em segunda parte, falando da disciplina, algo que é necessário para nós refletirmos, para nós meditarmos e poder sempre colocar em prática para viver esta liberdade diante da glória celestial. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procure obedecer à vontade soberana de nosso Deus e Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. No teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que as puserem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensinos da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade. Para praticá-las no seu viver, e assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saiba dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta igreja apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procure entender que para serem felizes a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que serve de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus quem nos trouxe e deu à igreja através da Santa Avó Rosa como um tesouro precioso, e que sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhe feliz e bem-aventurado. Entenda que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, deve fazer só o bem, e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus, apostólico fiel à doutrina de nossa igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. Portanto, irmãos, a doutrina, ela é um ensinamento, ela é um conjunto de ensinamentos a qual temos nas Escrituras Sagradas, baseando assim nos ensinos vindo de Deus, o nosso Pai. A doutrina é tudo aquilo que Deus deixou para poder reger a nossa vida, para podermos ter um direcionamento aqui nesta terra. Sem doutrina, irmãos, nós vivemos de qualquer maneira. Sem doutrina, nós vivemos a ideias de outras coisas impostas por outros.
Por isso Deus, desde o início, viu a necessidade de doutrinar o seu povo, de colocar regras e condutas para que o povo possa, sim, viver debaixo da tua graça, viver, em conformidade com a maneira que foi criada, com o desejo de Deus, o nosso Pai. E podemos assim entender, irmãos, que a doutrina, ela não é uma invenção, uma criação dos homens aqui nesta terra. A doutrina, ela vem da revelação de Deus. Ela é de Deus e sempre, desde a antiga aliança, nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, essa doutrina comandando e dominando um povo aqui nesta terra. Desde o passado, ali os patriarcas, debaixo de uma doutrina, ensinando o caminho. Os profetas, debaixo de uma doutrina de Deus, direcionando um povo, orientando um povo, fazendo com que os mesmos permanecessem debaixo da graça de Deus, o nosso Pai, debaixo de uma doutrina verdadeira. Jesus, quando veio cumprir o seu ministério aqui nesta terra, ele veio debaixo de uma doutrina de Deus, ele não desviou desta doutrina, e foi a mesma que ele ensinou a toda a humanidade. Por isso ele falou, e é descrito no Evangelho de São João: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, Jesus ao pregar, Jesus ao ensinar esta doutrina, ele vai trazer esse ensino dizendo para os seus seguidores, para os seus discípulos, que ele estava transmitindo a mesma, mas aquelas diretrizes que ele estava ensinando não era dele, era de quem o enviou, ou seja, é de Deus. Daí nós vemos que não é criação dos homens. E essa doutrina que Jesus ensinou foi essa doutrina do amor, da convivência, do bem, essa doutrina do perdão, essa doutrina de viver bem uns para com os outros. Ele ensinou, e ele nos falou que não era dele, era daquele que o enviou. Então, nós podemos ver que não é criada por pessoas da terra, mas sim foi criada e destinada e mantida por Deus até os dias atuais. Por isso, o apóstolo São Paulo, em carta a Timóteo, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a doutrina de Deus, ela nos traz esta repreensão, ela nos traz esta correção, ela nos traz esse direcionamento rumo ao reino celestial. E qual é a base da nossa doutrina, irmãos? A base da nossa doutrina é o Evangelho do Reino dos Céus, é as Escrituras Sagradas. Essa é a base, é o ensino. E a nossa doutrina hoje, a fé nesta nossa doutrina hoje, nós cremos no Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador, junto com o pastor por excelência, nos dá esse direcionamento, nos mantém nesta doutrina do reino dos céus. Eles não criaram por si. A Santa Vó não criou uma doutrina nova, ela manteve aquilo que Jesus mandou transmitir à igreja. Ou seja, a nossa doutrina é perfeita, é a mesma ensinada lá no passado. A doutrina do amor, do perdão, da misericórdia não mudou, nada mudou. Apenas Jesus, através do Consolador, mandou incentivar, mandou doutrinar ainda mais o povo nos dias de hoje. E através do pastor por excelência, ele nos dá esta doutrina. E o porquê precisamos ser doutrinados, irmãos? Porque a doutrina, ela nos molda, ela molda os nossos comportamentos, ela nos molda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Como abri esta mensagem dizendo sobre a nossa liberdade. Nós somos esse povo moldado por esta doutrina celestial. Por isso o apóstolo São Paulo ele vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, precisamos buscar a cada dia ser doutrinado por alguém. E esse alguém é Deus, é Jesus, é Maria Santíssima, é a Santa Vó, é o Santo Irmão Maldo, que é uma doutrina saudável,
que nos produz uma vida saudável diante da glória celestial, nos dando esta total liberdade diante da glória e da graça de Deus, o nosso Pai. Agora, o que nós não podemos fazer, irmãos, é esquecer desta doutrina, é deixar de lado a sã doutrina, é abandonar a mesma. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, quantos abandonou esta doutrina para viver esta falsa liberdade do mundo? Quantos que abandonam esta doutrina porque acha que está preso a algo? Quantos que abandonam esta doutrina achando que é coisa criada, inventada por homens aqui nesta terra, e se esquece que a mesma vem de Deus, o nosso Pai? E quantos desses que param de dar ouvido a uma doutrina, o que eles fazem? Levanta outros mestres para poder assim ouvir esse ensinamento, ou seja, cria novas doutrinas. E nós vamos ver nas Escrituras que existem vários tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina de Jesus, a doutrina da salvação, mas também tem a doutrina do mundo. Também tem a doutrina do tentador. Não é somente a doutrina a qual pregamos, existe uma outra que incentiva para o lado errado, que incentiva para o mundanismo. E essa doutrina hoje nós estamos vendo ela sendo pregada pelo mundo. É a doutrina da total liberdade. Tudo pode, tudo é aceito e tudo pode ser feito de qualquer maneira. E infelizmente muitos têm aderido isto para a sua vida. Infelizmente muitas pessoas têm sido levadas por esses mestres, têm levantado esses como seus mestres, e está sendo doutrinado por este mundo que tudo pode. E muitos dizem, isto que é felicidade, isto que é alegria, eu posso tudo. Esquecendo das Sagradas Escrituras, esquecendo do ensino da Santa Avó, do ensino do Santo Irmão Maldo, se esquecendo do ensino vindo do Evangelho do Reino dos Céus. O apóstolo São Paulo, direcionando em carta a São Timóteo, ele vai falar algo que reflete nos dias de hoje. Algo que foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, e que nós vemos hoje acontecer, não no mundo que vivemos, até mesmo em nosso meio. Aonde ele vai dizer, portanto, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se a viver para as ilusões. Observa que o que o apóstolo São Paulo está dizendo é algo que está acontecendo nos dias atuais. Quantos que esqueceram da sã doutrina? Ou conforme ele disse, criaram coceira nos ouvidos, tamparam os seus ouvidos para o ensino da sã doutrina, daquela doutrina que é santa. Não dão mais ouvido a esse ensino, mas sim, levantaram mestres para si mesmo. Levantaram aqueles doutrinadores para regerem a sua vida, para dominarem o seu viver. E hoje nós vemos isso, irmãos, através das redes sociais, através das mídias digitais. É notório em nossos dias este acontecimento, e muitos têm levantado estes como os corretos, como os doutrinadores de sua vida, que são chamados os digitais influencers, a qual as pessoas seguem e colocam aquilo como algo verdadeiro, como algo notório, como algo benéfico para a sua vida. E quantos destes têm deixado entrar dentro dos seus lares estas falsas doutrinas, estes falsos ensinamentos, e o mesmo tem dominado o seu lar e a sua família. E aí muitas das vezes esse lar, essa família, está indo para a destruição, está indo para a perdição, por falta de vigilância e de observação daquilo que levantou-se que levantou para si como seu mestre, como seu doutrinador, que são coisas do mundo. Infelizmente, muitos hoje fazem isso. Levantam esses digitais influencers. E esses dizem assim, essa é a moda do momento.
A pessoa, pronto, é isso que eu vou seguir. Olha, ensina os seus filhos desta maneira, com essa liberdade, ensina que tudo pode fazer. O que muitos pais têm feito? É mesmo, eu vou ensinar meu filho assim. Eu fui repreendido lá no passado pelo meu pai, eu vou deixar meu filho livre, conforme este está dizendo, esquecendo da verdadeira doutrina, que fala sobre a correção dos filhos, sobre o direcionamento na vereda do bem, direcioná-lo no caminho certo, no caminho correto, para que ele não possa vir desviar no futuro. Infelizmente, muitos têm feito isso, irmãos, abandonando o santo ensino, e muitos hoje têm os seus próprios mestres, e todos os dias entra ali no Facebook, entra ali no Instagram, ou até mesmo no YouTube, para poder assistir o que esses digitais influencers estão dizendo. Ah, hoje isso aqui está legal, olha, a moda do momento é esta, esse é o vestimento, olha, esse aqui é o batom que precisa ser usado para poder estar, olha, a maneira de se vestir é esta, olha, esta é a música do momento, é o ritmo do momento. E quantos têm se desligado para as coisas verdadeiras do reino dos céus e têm deixado dominar a sua vida através desse mundanismo? Quantas pessoas tamparam de tal forma que somente ouve coisas de Deus na igreja, nos momentos da reunião, e muitas das vezes participa de uma reunião na semana porque acha muito, porque ouviu de muitos desses do mundo dizendo que a religião aprisiona, que a igreja tenta de te dominar, tenta te afastar do mundo, e que muitos desses trazem esse ensinamento que precisamos viver liberto e dizer não para as coisas de Deus, ou dizer sim para o que o mundo está ensinando. Viver esta total liberdade. Irmãos, infelizmente, muitos têm feito assim, abandonando o santo ensino, a santa doutrina, e estão abrindo portas para a sua vida, para o engano, abrindo portas para a heresia, e assim se afastando cada vez mais de Deus. E muitos desses mestres que são levantados através dessas mídias digitais, hoje prega um Deus total de amor. Ah, Deus é amor. Deus, ele é perdão. Deus, ele é misericórdia. Então pode tudo. Pode tudo, fazer tudo o que quiser, porque ele nos ama do jeito que somos. Não, ele nos corrige, ele nos dá essa repreensão. E realmente ele é amor, ele é perdão, ele é misericórdia. Mas não podemos esquecer que ele é justiça. E essa justiça, ele faz valer na vida de cada um de nós. Essa justiça, ele age em nosso meio. Muitos hoje dizem, mas nós vivemos no tempo chamado tempo da graça. Eu posso tudo. Porque a graça, ela me cobre. Porque a graça, ela é um favor imerecido. Mesmo eu não estando merecendo, eu vou ter esta graça. A graça, muitas das vezes, aos olhos de muitos, dá essa total liberdade. Mas vem a cobrança no dia certo. É pesado na balança da justiça, conforme diz um hino que é cantado pelo coral. É pesado na balança da justiça os atos que na terra praticamos. E através dessa pesagem, dessa balança da justiça, teremos o lugar que mereçamos. Não adianta querer viver essa total liberdade. Não adianta querer levantar esses outros mestres e assim estar afastado de Deus. E assim viver uma vida de murmuração e de reclamação. Muitas das vezes dizendo que não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Porque muitas das vezes abandonou o correto para viver o ilusório. Abandonou aquilo que é certo para viver as coisas banais do mundo, a perversidade que o mundo está ensinando. E quantos têm incentivado seus filhos desde pequeno a verem, a seguirem, a serem doutrinados pelas coisas do mundo. A doutrina, irmãos, é para todos. E os pais precisam ter essa observância para com seus filhos, desde pequenino, mostrando o caminho que deve seguir, tirando, afastando das coisas do mundo, afastando daquilo que diz que tudo pode, que tudo é bom, que tudo é benéfico, e lhes aproximando daquilo que tudo é certo, que tudo lhes traz a paz, a alegria
e a felicidade. Por isso, irmãos, a cada dia de nossa vida, precisamos buscar a doutrina do reino dos céus. Precisamos buscar e praticar esses ensinos e poder, assim, estar perseverante nesta doutrina. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja primitiva, onde vai dizer que preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com todos, e assim tinham a graça e a virtude de Deus. Perseverar na doutrina é ser obediente, é ser consagrado, é buscar toda esta virtude. Perseverar na doutrina é poder, assim, no nosso momento de reflexão, parar e refletir com nós mesmos, como está a minha vida em relação à doutrina de Cristo? Como está a minha vida em relação à doutrina da Santa Avó, à doutrina do santo e querido irmão Maldo? Será que eu estou vivendo de maneira que eu estou aprendendo através do Consolador e através do pastor por excelência? Eu estou vivendo em conformidade para poder, assim, agradar ao reino dos céus? E se não, irmãos, e se nesta sua reflexão, ver que a sua vida está sendo regida e dominada por algum mestre que você levantou, procure abandonar. Comprometa, sim, a conhecer e a praticar a doutrina do bem, a doutrina que nos conduz em uma vida de alegria e de felicidade, uma doutrina que nos dá esta total liberdade de dizer não para o mundo, de dizer não para as coisas pecaminosas e viver liberto com a graça e com a virtude de Deus, o nosso Pai. E a verdadeira doutrina, ela está em Cristo. E esse nos deu o Consolador, nos deu o pastor por excelência para poder mantê-la em nosso meio. É uma doutrina verdadeira, é uma doutrina que vem de Deus e que nos dá esta paz, essa alegria, essa felicidade. Quer ter dias felizes em sua vida? Busca praticar esta doutrina. Quer ter dias felizes e de paz em seu viver? Pratique esses ensinos do reino dos céus. A repreensão do Senhor, através desta doutrina e destas boas condutas, é para o nosso bem, é para a nossa alegria, é para a nossa felicidade. E eles não querem nos condenar, eles querem garantir, assim, a nossa salvação. Por isso, nos dá essas diretrizes para nós podermos seguir e ser conduzido pelo reino dos céus. Que cada um dos irmãos possa assim fazer, refletir, meditar, parar e perguntar para si mesmo: o que está regendo a sua vida? É uma verdadeira doutrina ou é uma falsa doutrina? Está tendo uma total liberdade com Deus ou está vivendo uma falsa liberdade mundana? Como está o seu viver? E que a Santa Avó, o Santo Irmão Maldo, possa sim instruir, abençoar a cada um dos senhores e que cada um possa sim refletir e meditar para ter dias melhores em sua vida e serem sempre obedientes e consagrados, buscando a cada dia a sua santidade.